Segunda parte, então, década de 70 e 80, a redemocratização, ou seja, a gente, em 64, tem o golpe militar, né? Se institui no Brasil uma ditadura que vai começar bem devagar, no início, na metade da década de 70, a propor uma abertura democrática, né? E então, durante essa abertura democrática, muitas organizações, esses grupos que realizavam esses trabalhos lá na década de 50 e 60, começam a se identificar como grupos comuns. Olha, a gente faz a mesma coisa, vamos criar aqui o encontro dos nossos grupos. Olha, a gente trabalha, tem os mesmos objetivos, vamos fazer aqui um encontro nacional, um encontro regional, vamos propor algumas ações conjuntas para que cada um não fique fazendo o que acha que é melhor para lá e para cá. Então, esses grupos começam a se encontrar, começam a dialogar entre si e começam a entender que eles têm uma identidade comum, né? E, né, essa identidade comum que eles reivindicam nessa época vai ser de uma organização não governamental, que hoje em dia até essa nomenclatura está um pouco em desuso, né? Hoje se usa mais a expressão organização da sociedade civil, né? Mas naquela época, então, as ONGs, né? Algumas dessas ONGs, elas trabalhavam como assessoria e apoio aos movimentos sociais populares. Então tinham lá algumas organizações que trabalhavam especificamente lá com o movimento dos meninos e meninas em situação de rua, com o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, com o movimento dos trabalhadores sem teto, né? Mas tinham outras organizações não governamentais que não trabalhavam diretamente com movimentos sociais populares, e sim com o atendimento das pessoas, né, em geral. Então, começa aí também uma mescla e uma diferenciação de algumas dessas entidades. Mas o que acontece nessa época é isso. Essas entidades começam, que até então trabalhavam somente, ou em sua maior parte, trabalhavam com mão de obra voluntária, né, como a gente viu antes, né, voluntariado, religiosidade e militância política, elas começam a precisar se profissionalizar. Elas começam a precisar contratar pessoas para executar as tarefas, né, de forma integral, né, tempo integral. Eu preciso que alguém pense nisso aqui todos os dias junto comigo. Bom, como é que eu vou exigir que um voluntário pense comigo e execute essas tarefas todos os dias? Eu não tenho como exigir isso de um voluntário, né? Porque o voluntário é isso, ele cede o seu tempo quando ele pode. Então, para que isso pudesse acontecer, essas entidades começam a contratar as pessoas, né? De fato, carteira assinada, contrato de trabalho, né? E, além disso, deixa eu ver se está aqui ou se está no outro. Está aqui, ó. Além disso, muitas dessas entidades, elas recebiam financiamento internacional, né? Tinha alguma outra entidade estadunidense, europeia, um Banco Mundial da vida. Nem sei se nessa época já existia o Banco Mundial, mas o que eu estou querendo dizer é isso, assim, era uma entidade internacional que mandava o dinheiro para que essa entidade pudesse executar os seus trabalhos, porque desde sempre essas entidades elas são sem fins lucrativos, né? Elas não cobram pelo serviço prestado, né? Não pelo menos das pessoas que recebem o serviço, né? Digamos assim, do público final, né? Então, esse dinheiro tinha que vir de algum lugar. Da onde vinha? Geralmente de organismos internacionais, porque ainda não existia no Brasil a ideia de financiamento desse tipo de trabalho, né? Esses organismos internacionais começam a cobrar dessas entidades que elas enviem seus projetos, né? Não é mais assim, eu te dou dinheiro por caridade, né? Não, olha só, eu vou te mandar o dinheiro, mas eu preciso que tu me mande um projeto dizendo o que é que tu vai fazer. E também, depois da execução, nós vamos combinar aqui que vai ser 1 ano de execução do seu projeto. Depois desse 1 ano, você tem que me mandar um relatório mostrando que você fez, que você usou o dinheiro para aquilo que disse que ia usar, né? E que você alcançou o objetivo que você disse que ia alcançar. Sei lá, você disse que ia tirar
tirar da rua é uma expressão ruim, mas na época talvez ela pudesse ser usada assim. Você disse que atenderia 50 pessoas em situação de rua e que dessas 50, 40 estariam integradas à sociedade novamente, não estariam mais na rua, né, vivendo na rua, após um ano de trabalho de vocês. Então você tem que me comprovar que você conseguiu fazer isso. Senão eu não lhe mando dinheiro de novo. Né? Assim, de forma bem resumida e simples, era isso que as instituições internacionais de financiamento pediam. Né? Só que esses projetos, em alguns casos, eles não podiam ser assinados por qualquer pessoa. As instituições internacionais, que já estavam num outro grau de profissionalização, exigiam que a assinatura desses projetos fosse dada por alguém capacitado para isso. Quem eram as pessoas capacitadas para assinar projetos sociais? Em geral, assistentes sociais. Né? Então, essas organizações começam a ter que contratar pessoas com curso universitário. E começam a integrar essas pessoas dentro dos seus espaços de trabalho. E essas pessoas começam, claro, a ter um certo prestígio e um poder dentro desse trabalho, porque afinal de contas são elas que vão assinar os projetos e os relatórios finais também. Então, não só assistentes sociais, outras profissionais também poderiam ser contratados e poderiam assinar esses projetos, mas o caso é que, para que a instituição que manda o dinheiro aceitasse o projeto e os relatórios, eles tinham que ser assinados por alguém que tivesse um curso universitário, que tivesse graduação em nível superior, né? Para comprovar a expertise, né? O saber dessa pessoa. E aí começa essa discussão, né? Sobre quem quem sabe fazer o trabalho, né? Quem assina ou quem vai lá e põe o pé no chão. Embora muitas vezes essas duas ações sejam feitas pelas mesmas pessoas, né? Mas aí começa um debate, uma discussão. O que acontece aí nesse momento é isso, né? Esse processo de profissionalização dos espaços onde atuavam diversas pessoas que eram identificadas como educadores e educadoras de base ou educadoras e educadoras populares, né? Ou ainda, em alguns casos, isso vai depender da região do Brasil onde você está, algumas já eram chamadas de educadores ou educadoras sociais, né? Aí começa a rolar uma conformação desse espaço de trabalho e uma profissionalização, né, ou uma institucionalização desse espaço de trabalho. Né? Há uma transição, como dizem nesse slide, né, dessa caridade missionária que muitas dessas instituições executavam para uma assistência social científica, né, para uma ideia de que não, esse trabalho ele tem que ser melhor pensado. Não basta a boa vontade, não basta eu querer dar o meu tempo para aquele trabalho. Eu preciso me preparar, né, metodologicamente, teoricamente, para realizar esse trabalho. Começa a se criar o caráter de política pública para esses trabalhos, né, como um direito social das pessoas, não é mais só uma questão de caridade, é uma questão de direitos das pessoas, ele tem que ser executado. Né? Bom, e se ele tem que ser executado, se ele não é mais uma caridade, se ele é um direito, quem é a entidade, né, responsável por garantir e executar os direitos? Né? É o Estado. Né? E é aí que a gente vai partir para a terceira parte. Tá? Aqui eu trago alguns relatos e algumas experiências de educadores e grupos de educadores e educadoras sociais que começaram por conta, né, a criar grupos de estudo e a sistematizar as suas experiências. Tá? Então, depois vocês podem acessar e olhar isso aqui com mais calma e tirar as dúvidas nos nossos fóruns, né, nos chamar. Mas aqui eu trago alguns exemplos de organizações onde existia a figura do educador ou da educadora social, já nessa época, e onde se valorizava muito a questão da formação, da preparação para aquele trabalho. Né? Então, assim, não era só eu quero trabalhar, eu quero fazer isso aí, eu vou lá e faço. Não, você precisa se preparar para ir lá realizar esse trabalho. Tá? De uma dessas experiências, inclusive, sai um livro que é bem
importante para nós, que é esse aqui, Pedagogia da Presença, do Antônio Carlos Gomes da Costa. Se vocês procurarem na internet, vocês certamente acham esse livro para baixar. Né? Bom, vamos à última parte, até porque já estamos de novo aí com 50 minutos de aula. Na terceira parte dessa historicidade aqui no Brasil, né, a gente vai ter, em 1988, a promulgação da Constituição Federal, a nossa última Constituição Federal, a que é válida até hoje. Né? Na Constituição Federal estão postos, né, as normativas gerais de vida em sociedade no Brasil, né, o que a gente entende ser, né, a nossa carta de princípios para se viver coletivamente no Brasil. Então ali estão postos os direitos e deveres de todo cidadão e da cidadã brasileira. Né? Nessa Constituição, alguns artigos são fundamentais para estruturar os espaços de trabalho de educadores e educadoras sociais no Brasil. Né? Entre eles estão aí 194, 203, 204 e depois lá adiante o 227 e 228. O 194, 203, 204 fala, né, que a assistência social ela é um direito social não contributivo. Integra a Seguridade Social e passa a ser responsabilidade do Estado. Ou seja, a assistência social passa a ser um direito de todo cidadão e cidadã brasileira. Se é um direito, quem tem que executar é o Estado. Né? O Estado faz hoje, né, em muitos lugares do país, em Porto Alegre isso é quase 100%, né, parcerias, né, com organizações da sociedade civil para que elas executem esse serviço. Então o Estado passa o financiamento, o dinheiro, e as organizações executam esses serviços. Né? Mas, na verdade, o ideal é que o próprio Estado realizasse isso, né? Que fôssemos todos e todas concursados e funcionários do Estado ou do município de Porto Alegre para fazer esse serviço. Mas não é assim que funciona hoje. Hoje rola essa parceria público-privada, que na verdade é terceirização de serviço. Né? Bom, mas é em função desse artigo que a assistência passa a ser um direito e que a gente então institucionaliza um espaço de trabalho para educadores e educadoras sociais. Aquele trabalho que lá no início era feito de forma voluntária, por grupos ligados a alguma ação religiosa ou política, né? E que na década de 70 e 80 começa a se profissionalizar, principalmente em razão do financiamento internacional, das exigências do financiamento internacional. Bom, agora esse financiamento, ele não é que ele não vai mais vir de entidades internacionais, mas a boa parte desse financiamento virá do Estado brasileiro. Né? Ou federal, ou estadual, ou municipal, vai ter uma parte no orçamento para executar esses serviços. Né? Então, essa é a grande mudança ali no início da década de 90, em função da Constituição Federal de 88. E os artigos 227 e 228, eles garantem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles não são o Estatuto, mas é porque existem esses dois artigos na Constituição que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso é destacado, gente, porque boa parte do trabalho, não todo, mas boa parte do trabalho, dos espaços de trabalho para educadores e educadoras sociais no Brasil atualmente estão vinculados à defesa, promoção e garantia dos direitos de criança e adolescente, certo? Então é isso. Isso é o que conforma um espaço ocupacional de trabalho de educadores e educadoras sociais. Então peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que os educadores e educadoras populares lá da década de 60 viraram os educadores sociais de hoje? Nem todos. Né? As duas identidades continuam existindo. Ainda existem, e é bom que exista, e nós torcemos para que exista e queremos que sempre exista, educadores e educadoras populares. Né? Porque a identidade como educador ou educadora popular, ela é uma identidade política ideológica. Ela é uma identidade... a educação popular, ela é uma concepção de educação, uma ideia de educação que eu tenho, né? E que eu tomo para mim para colocar em prática no meu trabalho. Então, por exemplo, eu posso ser um médico ou uma médica
e me entender como educador e educadora popular também. Essas duas identidades podem estar na mesma pessoa. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, dentro do SUS, do Sistema Único da Saúde, educação popular em saúde. Quer dizer, é uma forma de trabalho, né? É uma ideia, uma concepção de educação que eu coloco em prática, né? A educação social também é uma concepção de educação? Mas além disso, conforme a gente está vendo aí nessa historicidade toda, ela é um espaço ocupacional, ela é um lugar, né, de trabalho, né, uma identidade ocupacional, né, que inclusive é citada em vários documentos, né, como uma categoria ocupacional necessária em alguns trabalhos, principalmente da assistência social, né? Você não vai ver, por exemplo, nenhum documento da assistência social, lá que diga assim, como se constituem as equipes de abordagem social de rua. A equipe de abordagem social de rua tem que ter um assistente social, ou uma assistente social, né? Vamos usar o feminino aqui porque, em sua grande maioria, essas trabalhadoras são mulheres, né? Uma psicóloga na equipe e 3 educadores populares. Não, você nunca vai encontrar isso. Mas você vai encontrar que precisa de ter, no mínimo, 2 ou 2 educadoras sociais. Né? É isso. Um lugar ocupacional. Né? É uma ocupação. Né? Que aí a gente volta lá no início da primeira aula. O que é uma ocupação? O que é uma profissão? Né? Ser educador ou educadora popular não é uma ocupação. É uma identidade político-ideológica. Né? Eu posso ser educador social e educador popular, professor? Pode, claro que pode. Essas duas identidades podem estar na mesma pessoa, mas não é automático. Né? Não é porque eu sou educador social que eu sou educador popular, nem porque eu sou educador popular eu sou educador social automaticamente. Não. Essas coisas devem ser construídas, né? A gente tem que optar por isso também. Né?